Boa noite a todos. Que Jesus possa nos iluminar e nos abençoar hoje e sempre. Estava tendo aula de pós-graduação em Rio Preto com o professor Valdir Cardoso, de São Paulo. E ele falava sobre manutenção nas indústrias, nas empresas. E se a gente associar a nossa casa, acaba sendo a mesma coisa. A gente sempre zela ao máximo dos equipamentos, das máquinas que temos dentro de uma indústria, como dentro da nossa casa. A gente quer que o nosso liquidificador, quer que a nossa batedeira, a nossa máquina de lavar, ela dure o máximo de tempo possível para que a gente não precise ir lá comprar outra máquina nova ou pagar para que o técnico vá em casa e cuide dela, né? E arrume ela. Bom, para isso nós tomamos alguns cuidados básicos. Nós costumamos deixar a nossa máquina de lavar num lugar de sombra, né? Nós guardamos sempre o nosso liquidificador num lugar limpo, seco. Não deixamos cair água no liquidificador, nos equipamentos elétricos, porque a gente sabe que isso estraga. São atitudes preventivas que fazem com que os nossos equipamentos durem por mais tempo. São atitudes que, se nós não tomarmos ela, se deixarmos a Deus dará, a gente sabe que logo logo ele vai quebrar. Então a gente toma essas atitudes preventivas para que os equipamentos durem por mais tempo. Isso em nossa casa, como também numa empresa. As pessoas precisam de uma empresa de lucro, né? Então precisa que o equipamento dure o máximo de tempo possível. Quando não é feito manutenção preventiva, quando a gente não previne e cuida dos equipamentos de forma correta, ele estraga. E aí tem que chamar, como nós falamos, o técnico ou jogar ele fora e comprar um novo. Essa é a manutenção corretiva, né? A gente tem que ir e consertar o que estava quebrado. Bom, alguns conceitos que o meu professor passou naquela tarde, naquele dia de sábado, nós vamos conversar aqui hoje. Manutenção significa manter, ou seja, tudo, se a gente quiser que dure mais, a gente tem que tomar atitudes preventivas que durem, que façam que aquele equipamento dure mais tempo. Essas são as manutenções preventivas. E acontece também nas nossas vidas. No nosso carro, a gente não troca o óleo do carro a cada 5, 10 mil quilômetros. A gente, quem daqui não toma banho todo dia para manter a higiene do corpo, ou não almoça e janta todo dia, para que nós mantenhamos energias, que tenhamos energias para conduzir a nossa vida. Essas são as manutenções preventivas que fazemos inconscientemente. E tem as manutenções corretivas que acontecem quando a gente esbarra num copo em cima da mesa e cai todo o líquido dentro, a gente tem que ir lá trocar a toalha, cai na nossa roupa, a gente tem que trocar a roupa. É uma situação que já aconteceu por descuido, por uma falta nossa ali, que a gente vai ter que corrigir de alguma forma. Outro exemplo de manutenção corretiva: se não trocarmos o óleo do carro a cada 5 mil quilômetros, dá uns 50 mil quilômetros, 60 mil quilômetros, com certeza vai fundir o motor. E o detalhe: manutenção corretiva sempre custa mais caro do que a preventiva. Sempre sai mais caro. Ou seja, se nós limparmos o nosso liquidificador, né, se nós mantermos ele, a nossa máquina de lavar, num lugar tranquilo, com a capa protegendo, e não deixarmos na chuva, com certeza ela vai durar mais. E a gente vai ter que gastar muito menos
para consertar, para manter ela em bom funcionamento por mais tempo. Bom, quem não faz manutenção preventiva no tempo certo, com certeza vai fazer manutenção corretiva. Outra frase: toda máquina é feita para trabalhar. Tudo que se monta, que se constrói, é feito para ser útil. Vamos pegar o exemplo do carro. Deixa o carro na garagem por 6 meses, sem andar, sem fazer nada no carro. Eu duvido que se nós colocarmos a chave e tentar ligar, ele vai ligar. Primeiro porque a bateria não vai ter energia suficiente para ligar o carro. E quando a gente andar, trocar a bateria e andar, ele vai ter um monte de barulho diferente, estranho, que ele não aconteceria se a gente estivesse usando ele ao longo do tempo. Porque o óleo, porque toda a parte mecânica do carro ficou comprometida por estar parada. Se nós pegarmos esse copo de água e deixarmos ele, água normal, limpinha, né? Que a gente toma e está saudável, deixar no canto, e nós pegarmos daqui 2 anos, pegar essa água está podre, né? Está estragada. Então tudo o que fica parado, com certeza estraga muito mais rápido. Bom, existem coisas que são feitas para ficar parado, que a gente, pelo menos, que não é bom utilizar, mas ela tem que estar pelo menos pronta para quando for necessário. É o caso do extintor de incêndio. Ninguém quer usar um extintor de incêndio, mas de 6 em 6 meses, de 8 em 8, de 1 ano em 1 ano, enfim, tem que fazer as manutenções preventivas dele, para que quando der algum problema, ele está pronto para ser útil, pronto para servir, pronto para trabalhar. Bom, todas as pessoas que trabalham em uma empresa ou que trabalham com aquela máquina, com equipamento, têm que se doar ao máximo para que todos os equipamentos durem o máximo de tempo possível. Não adianta o esposo tratar bem a máquina de lavar, o liquidificador, ou na empresa, né, um operador que opera ele de segunda, quarta e sexta, uma máquina, cuida bem do equipamento, e a outra pessoa não cuida bem dela, porque ele vai estragar tudo, porque o objetivo dos equipamentos é estar sempre em funcionamento. Fazer manutenção preventiva garante a disponibilidade de todos os equipamentos. Um exemplo básico: o carro precisa de freio para andar? O carro não precisa de freio para andar, ele precisa de freio para parar. Mas se a gente na cidade, assim, a gente está a todo momento testando o carro, né? Porque passa uma esquina, passa uma hora, passa uma lombada, a gente vai usando o freio e vai sabendo que o freio está funcionando. Mas quando a gente está numa rodovia, por exemplo, a gente não sabe se o freio está funcionando, porque a gente está ali andando só pisando no acelerador e vai embora. Porém, se a gente estipular para nós mesmos uma medida preventiva de teste de freio, que a cada 10 quilômetros a gente vai dar só uma reladinha no freio, só para saber se ele está tudo bem. A gente faz isso, a gente vai gastar no máximo, numa existência toda nossa aí de 50 anos, R$100, 100 e poucos reais que custa uma pastilha de freio, na vida inteira, e a gente vai estar sempre, pelo menos, resguardado desse problema. Bom, aí adianta, a gente estipulou na nossa vida que a gente, cada 10 quilômetros, a gente vai pisar no freio. Adianta, a gente esqueci de pisar no freio no 10 km passado, então vou pisar 2 vezes no freio na próxima vez. Não muda em nada. Ou seja, vamos pegar um outro exemplo. A gente não
tomou banho ontem, esqueceu de tomar banho. Aí hoje chegou às 6 horas da tarde, tomo um banho, me enxugo, viro as voltas, volto para dentro do box e tomo um outro banho, porque eu não tomei banho no dia anterior. Não adianta. Passou a hora de fazer a ação ali para prevenir, para prolongar por mais tempo o equipamento, passou a oportunidade. Temos que, na próxima oportunidade, agir da forma que é para agir. A manutenção preventiva gasta muito pouco, quase nada em relação à manutenção corretiva. O que é a gente manter o nosso liquidificador, nossa panela, entre nossas coisas elétricas de casa no ambiente limpo, seco? Não gasta nada, né? Gasta às vezes um minutinho a mais para dar uma limpadinha nele antes de guardá-lo. Agora, trocar um equipamento desse, né? Enfim, comprar um novo ou chamar um técnico para ver, já gasta um pouco mais, né? Gasta muito mais. O que gasta mais? Será que trocar o óleo a cada 5 ou 10 mil quilômetros? Ou trocar o motor do carro? Não digo, né? Então, os gastos com a manutenção corretiva, quando a gente não toma cuidado, ao longo do tempo, é muito maior do que se a gente for passo a passo cuidando dos nossos instrumentos. Bom, se ocorrer manutenção corretiva, ou seja, nós tivemos um problema na máquina de lavar, vamos pegar esse exemplo aí, na máquina de lavar, deu uma semana, o problema aconteceu novamente, foi bem feito o serviço? Então, manutenção corretiva, se não é feita bem feito, se ela é feita do jeito que é para fazer, ela soluciona o problema. Então não ocorre o problema de novo. Agora, quando o problema ocorre de novo, é porque não foi feito a manutenção que era para fazer. Bom, estamos dentro de um centro espírita e nós estamos falando aqui sobre equipamento, sobre máquina. E o que tem a ver as manutenções das máquinas conosco mesmo? Se nós olharmos, nós somos seres únicos, criados por Deus. E cada máquina também é única, né? Criada lá pela sua empresa, mas cada uma tem a sua vida, cada uma vai viver. Uma vai morar numa casa de rico, de granfino, a outra vai morar numa casa humilde. Uma máquina, um motor, pode movimentar um carro, como pode movimentar uma indústria gigantesca do tamanho da Petrobras. Enfim, as pessoas não sabem o que vai ser da vida da empresa, mas cada um dos equipamentos, mas cada um tem o seu objetivo. E nós, por nossa vez, somos criados simples e ignorantes por Deus para atingirmos a perfeição. E através das nossas encarnações, nós vamos evoluindo, vamos modificando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, vamos aprendendo e vamos nos tornando, vamos caminhando mais para o lado do bem. O objetivo de cada máquina é funcionar o máximo de tempo possível, para que não dê trabalho para ninguém. E o nosso objetivo principal é a nossa reforma íntima, é a nossa melhora, é a mudança das nossas atitudes antigas, os nossos defeitos que temos, que trazemos do passado, e mudarmos. É um passo, é um defeito na existência, é 10 defeitos, enfim, é alguma coisa, é a gente caminhar de alguma forma. E quais são as medidas preventivas que nós estamos tomando na nossa existência para que mantenhamos, para que possamos, hora que desencarnar,
desencarnarmos na hora certa. O que nós estamos comendo? Será que está fazendo nós prolongarmos a nossa vida, termos uma existência saudável? Ou está encurtando a nossa vida? O que nós estamos bebendo? Será que está fazendo bem para nós? E o que nós estamos pensando? Será que está fazendo com que nós tenhamos saúde? Ou que nós tragamos para dentro de nós situações problemáticas, doenças, né? Essas são reflexões necessárias para todos nós. As consequências de manutenções preventivas mal feitas nos equipamentos é a quebra dele. Ele vai quebrar. Mas se nós não fizermos as manutenções preventivas, não formos úteis na hora que nós devemos ser, se nós não cuidarmos da nossa vida, do nosso corpo e do nosso espírito da forma correta, aí, se nós não fizermos as preventivas, vem as corretivas. E o que são as corretivas? Para nós, as provações, as expiações, as provas, as dificuldades que vêm para quê? Para nos ensinar que se nós não cuidarmos ao longo da nossa vida, se não cuidarmos a hora que nós estamos bem de nós mesmos, vai vir a hora que puxa a rédea aí, nós temos que fazer. Nós temos que mudar, temos que nos melhorar, porque aí vem as dificuldades, vem as situações extremamente problemáticas e que nós temos que vencer de alguma forma. Se não é numa existência, é em 2, é em 3, é em 5, é em 10 anos, como é em 6 anos, como André Luiz, ou é em 100 anos, 200 anos, 500 anos, como muitos espíritos ficam martelando, né, numa ideia de ódio, de revolta, enfim. Cada um vai sofrer o tanto que cada um tiver a vontade de mudar. Vai ser isso que vai definir o tanto que cada um vai passar pelas dificuldades, o tempo que cada um vai passar pelas dificuldades. Nós enumeramos, para facilitar, para ficar mais enxuto os pensamentos, quatro medidas preventivas básicas para que nós possamos afastarmos um pouco das dificuldades, das provas, né? Que é a prece, a frequência na casa espírita, a leitura de livros edificantes e, é claro, o trabalho do bem. E Jesus, Ele deu a regra máxima para todos nós, para que nós não tenhamos que passar pelas correções da vida. As prevenções que Jesus disse foi: orai e vigiai, para não cairdes em tentação. Se nós orarmos e vigiarmos, as dificuldades, os problemas não vão acontecer, porque a gente vai estar sempre no caminho do bem, nós vamos estar sempre fazendo o que precisa. E quando vier alguma situação mais difícil, a gente vai saber entender que aquilo lá não é prova, não é expiação, e sim uma necessidade que a gente tem que passar. Como Chico passou por dificuldades, e em nenhum momento, creio eu, que ele tenha entendido que aquilo lá era provas ou expiações, situações que ele ia passar, que ele tinha que passar para, enfim, para cumprir na sua existência. Bom, Elizabeth da França, falando sobre a prece,
Elizabeth da França, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala pra gente, quando a gente ouvir enfim, nos meios, onde a gente tiver o conhecimento, seja por boca de amigos, ou na televisão, ou em jornais, quando a gente souber de alguma pessoa que matou a outra, que agrediu, que teve alguma situação muito grave perante a outra pessoa, não desejarmos o ódio, né? Não tenhamos raiva daquela pessoa, e sim olharmos aquela pessoa como uma pessoa de Deus, um filho de Deus, uma pessoa que é nosso irmão, que talvez na nossa situação estaria muito melhor do que nós, e nós, na situação dele, estaremos muito pior do que ele. Então, entendemos e fazemos prece por aquela pessoa, que talvez numa prece nossa vai auxiliá-lo a enxergar um ponto que ele não estava enxergando, poder clarear um pouco do caminho dele naquele instante de dificuldades que ele está passando. Então, devemos recorrer sempre à prece para auxiliar aqueles irmãos que a gente consegue perceber que está em erro. Ela fala assim, pode ele ser tocado de arrependimento se orardes com fé, se orarmos com fé. Bom, a prece, ela é uma invocação e que vai de destino direto a Deus. Ela pode ser para agradecer, pode ser para pedir, pode ser simplesmente para louvar, né, a Deus, enfim. Nós podemos orar por nós, pelas outras pessoas, pelos espíritos desencarnados, pelos espíritos encarnados. Nós podemos fazer prece quando nós estamos na terra ou quando nós estamos no plano espiritual. Nós podemos fazer prece para quem quer que seja. E sempre a prece é útil. Toda a prece ela é direcionada a Deus. Não importa o nome que a gente faça a prece. A gente pode falar para pedir, fazer a prece por Jesus, para Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, mas toda a prece tem um destino direto com Deus. E só vai acontecer o que a gente pede na prece se Deus assim permitir. Muitas das pessoas falam, né, até também está no Evangelho, que creem que se a gente tem que passar pelas provas e expiações, não adianta a gente fazer prece para livrar as nossas provas, né, as dificuldades, porque é uma coisa que a gente tem que passar. Mas Kardec nos fala que se fosse assim, se a situação fosse tão rígida dessa forma, que não tivesse como mudar, aí não adiantava nada a gente ter o livre-arbítrio. Nós temos a nossa condição, nós temos com certeza, pelo nosso livre-arbítrio, pelo nosso pensamento, a plena possibilidade de fazermos a prece a Deus, pedindo para Ele, para que nós sejamos auxiliados, que tenhamos força para passar pela dificuldade, ou que aquela dificuldade seja retirada de nós, e cabe a Deus decidir se nós precisamos daquela situação naquele momento, ou se pode postergar, ou se pode modificar as dificuldades, né? As leis naturais nunca mudam. As leis de Deus são escritas e vão acontecer o que precisa acontecer. Mas talvez, da forma como está acontecendo, pode ser alterada com certeza. Bom, a prece, ela ocorre da seguinte forma: quando o espírito, quando nós, em espírito, elevamos o nosso pensamento, nós estamos todos emanados pelo fluido cósmico universal. Esse fluido, ele preenche todo o universo, e o nosso pensamento percorre por ele, por esse fluido cósmico universal feito, emanado por Deus. E esse pensamento, ele vai, através desse fluido cósmico universal,
como o som chega até todos pelo ar. Se não tivesse o ar, o som não se propagaria. Então, fazemos a mesma analogia, com a diferença de que o som ele é limitado, o pensamento ele vai até onde precisa, chega aonde precisar, porque todo o universo está emanado, está banhado por esse fluido cósmico universal que emana de Deus. Então, todas as preces feitas de coração, feitas com boa vontade e com justo merecimento nosso, são atendidas. Todas são ouvidas. Algumas são atendidas para o nosso próprio bem. Outras não são atendidas também para o nosso próprio bem. Sobre a leitura, André Luiz, no livro Conduta Espírita, ele nos fala, tem a seguinte fugiu a palavra aqui, mas enfim, tem a mensagem perante o livro. E ele fala assim, para que nós devemos consagrar diariamente a leitura de obras edificantes e preferindo as obras que dizem, que versam sobre a parte básica, né, os conhecimentos básicos acerca da doutrina espírita, os ensinos fundamentais da doutrina espírita. Ele diz: luz ausente, trevas presente. Então, se ocuparmos a mente com leituras edificantes, a nossos sentimentos, nossos pensamentos vão estar ligados com o bem. Primeiramente, obras fundamentais do Espiritismo, as obras básicas, e depois trabalharmos nos setores práticos, né, da doutrina, enfim. Por quê? Teoria meditada, ação segura. E dentro do tempo que nós temos livre em nossas vidas, dedicarmos esse tempo a conhecermos as outras obras da doutrina espírita, para que tenhamos conhecimento, para que aumentemos os nossos conhecimentos. E ele fala assim: livro lido, ideia renovada. Disciplinar-nos na leitura no que concerne a horários e anotações, melhorando a nós mesmos, em cada leitura modificar alguma coisa em nós, e não se cansando de repetir estudos pré-fixados, estudos que é mais de novo ler o Evangelho, mas já acabou, já lemos o Evangelho, já lemos o livro dos médicos. Não nos cansarmos, estarmos sempre estudando. Aprende mais quem estuda melhor, e sem exclusão de nenhum autor. Pegar o livro, a partir da base que nós temos, que é Allan Kardec, passar pelo crivo de nossa razão. Aqui, isso daqui está de acordo com o que preza Allan Kardec, o que nos mostrou tem Allan Kardec, o espírito de verdade, né? O que trouxe na doutrina espírita, nas obras básicas, ou está em desacordo? E aí nós teremos o nosso raciocínio, os nossos pensamentos. Os bons e os maus pensamentos nascem da composição do mesmo alfabeto. A biblioteca espírita é celeiro de luz. No mesmo livro, Conduta Espírita, André Luiz fala, agora mudando já para o templo, né, para o centro espírita,
entrarmos pontualmente no templo, sem alarido, sem perturbação, calmo, porque a espiritualidade já está trabalhando aqui, né? O templo é local previamente escolhido para encontro de forças superiores. Quando a gente chega aqui, 7h30, 7h40, 7h50, enfim, a espiritualidade já está trabalhando aqui horas e horas antes, preparando o ambiente para nós. Dedicarmos as atenções aos doutrinadores, aos oradores, sem conversação, tosse, enfim, bocejo, para que seja mantido o justo respeito ao ar de oração. Isso aí acontece em todas as semanas, menos nessa, né? Porque essa semana vocês estão só testando a paciência. Eu ainda tenho muito que chegar para ser um doutrinador. Mas quando vem os outros oradores aí, é isso daí que nós devemos fazer. O silêncio favorece a ordem. Acostumarmos a não confundir preguiça ou timidez com humildade, abraçando os trabalhos que nos vêm com dedicação, com empenho e boa vontade. A disposição de servir já por si só simplifica muitos obstáculos. Só a boa vontade. A pureza doutrinária do Espiritismo, ela deve ser preservada a qualquer custo. Sobre o trabalho, Emmanuel, num dos livros da coleção Fonte Viva, ele fala assim, que o homem no mundo, ele vive diretamente preocupado com a ação da bolsa, né, se subiu ou se desceu, com a cotação do dólar, com a crise na Europa, e vivemos com os números na cabeça, enfim, da nossa empresa, ou as nossas contas que devemos pagar, ou o que nós devemos fazer, o que nós devemos, onde que nós devemos investir o nosso dinheiro, enfim, e vamos vivendo a nossa vida dessa forma. Aí ele diz assim, né, ele alerta, as bolsas mais fortes sofrerão crises. As situações do mundo, financeiras, materiais, mudarão com certeza. Ou não tinha ninguém rico aqui em Polônia, que era extremamente rico há 30 anos atrás, 50 anos atrás, e hoje está em dificuldade, diminuiu a riqueza. Ou o contrário, uma pessoa que era extremamente pobre, que agora está num patamar diferente. As coisas do mundo, elas mudam, elas giram. São muito raros os homens que se consagram aos interesses eternos. Frequentemente nós vamos nos lembrar que nós devemos evoluir e mudar e esquecermos um pouco do materialismo na beira da morte, quando nós já estamos no leito do hospital, que não tem mais jeito da gente fazer muita coisa. Aí a gente fala, nossa, quanto tempo que eu perdi, né? Emmanuel fala assim, que nós devemos entender, a criatura na Terra deve entender como a iluminação de si mesma o maior e mais importante negócio da Terra. Que essa é a preocupação que a gente tem que ter de quando a gente dorme, de quando a gente levanta até quando a gente vai dormir. É essa a preocupação que nós devemos ter, porque é isso o que realmente vai importar no final da nossa existência. Deus permitiu os negócios, as transações financeiras e tudo mais na Terra, para que nós aprendêssemos a lidar com o trabalho, com o serviço, aprendermos a trocar, né, as coisas, a sermos úteis, mas nós não devemos deixar os negócios materiais numa posição de mais importância do que os negócios espirituais. Bom,
E o que o nosso companheiro, nosso amigo, meu professor lá de São Paulo, queria passar para a gente, eu fiquei pensando na hora da aula, né, sobre a importância de manter os equipamentos, manter sempre ali, ó, de olho, tá a todo instante que ele precisa, tá fazendo as manutenções que precisa. Eu fiquei pensando o quão difícil, o quão demorado que vai ser essa situação acontecer na Terra, porque nós precisamos fazer isso por nós mesmos, e muitas vezes a gente deixa para lá, a gente prefere ter aquele instante de prazer e tomarmos a nossa cervejinha ou comermos a nossa carninha mais gordurosa, mas é só de fim de semana, né? Ou então, mas agora tem que ir lá atender o fulano de tal na casa dele, agora que eu tirei o sapato, estou deitado aqui assistindo a novela. Então, nós temos que começar a mudar um pouco os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e tentarmos pensar mais nas atitudes preventivas nossas de agora, para que não tenhamos que mais para frente passar pelas medidas corretivas. Emmanuel, também em um dos livros da coleção Fonte Viva, ele fala que quando Jesus falou em orar e vigiar, ele explicou que orar não é só guardar, mas também precaver e cuidar. E cuidar é trabalhar e defender-se, é ser útil, é colocar o negócio para movimentar, né? Não é só ficar parado ali naquele lugar. Orar não é só adorar ou aquietar-se, mas, acima de tudo, é comungar com o poder divino, que é o crescimento incessante para a luz, e o divino amor, que é o serviço infatigável do bem. Então, nas duas frases, ele demonstrou que o orar e vigiar é trabalho no bem, é mantermos em comunhão de pensamentos e de sentimentos pro bem. Tudo o que repousa em excesso é relegado à natureza da inutilidade. O tesouro escondido transforma-se na cadeia de usura. A água estagnada cria larvas e insetos patogênicos. Não deixemos-nos na vigilância e na oração, não permaneçamos na vigilância e na oração sem o concurso do trabalho do bem. Inteligência parada e mãos paradas impõem paralisia ao coração, e essa paralisia causa cegueira na alma. Tudo que está vivo tem que estar em movimento. Todos nós somos criados por Deus simples e ignorantes. Nós temos a nossa existência para passar, temos o tempo igual. Todos nós é que decidimos o quanto de tempo que vamos dedicar ao bem. O quanto de tempo que a gente dedicar ao bem são as medidas preventivas que nós vamos tomar para evitarmos as correções, que são as provas e as expiações, que com certeza são mais difíceis de passar. Mas se nós temos que passar, que atravessemos por elas, que continuemos e marchemos sempre com fé, com segurança, mantenhamos os pensamentos em paz e sabendo que depois das dificuldades vai vir
acalmaria. E a hora que tivermos passado pelas dificuldades, voltemos o pensamento também no bem, para que não caiamos novamente nas dificuldades. Que Jesus nos ilumine a todos e nos abençoe.